Fala pessoal, tudo bem? Graça e paz aos batistas e reformados, a paz do Senhor Jesus aos pentecostais. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Deus abençoe você com esse tempo de meditação. Nós estamos diante de um propósito de falar hoje sobre tolices ou decisões erradas que afetam a nossa vida. Então, a partir de agora, nós vamos meditar numa porção das Escrituras e, em cima dessa história, nós vamos acompanhar algumas coisas que aconteceu com Davi. A forma com que ele teve uma decisão errada e como ele saiu desse enrosco, dessa situação difícil, buscando na presença do Senhor. Então, roda a vinheta! Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar lendo o texto bíblico para esta sexta-feira. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. E ninguém, porém, mataram, tão somente as levaram consigo. E foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, aqui que há a virada de chave no texto, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Uau! Queridos, nós estamos falando sobre decisões erradas. Podemos também dar o nome de tolice. E você deve saber muito bem que muitas das decisões que tomamos de forma emocional, decisões que tomamos por emoções que não eram direcionadas pelo Senhor, às vezes uma empolgação, muitas vezes tomamos decisões que aos nossos olhos pareciam boas, mas as Escrituras declaram que a resposta certa vem do Senhor. Pois bem, deixa eu contextualizar para você aqui. Esse é um período na vida de Davi que ele está sendo provado para chegar ao trono de rei em Israel. Então ele já tinha derrotado Golias, ele já tinha saído do palácio onde ele estava casado com a filha de Saul, e Saul está perseguindo ele. Ele vai para uma caverna, lá ele vai se juntar, ou se juntarão a ele, homens de baixa autoestima, homens que estavam assim com a vida travada, mas esses homens passaram a andar com Davi e se tornaram os matadores de gigantes. Então, passaram a ser como se fosse um exército de Davi. A vida de Davi está assim, ele está fugindo de Saul e está se escondendo em vários lugares. E o lugar que ele achou para se esconder foi no meio dos filisteus. Sabe, queridos, no meio da provação, às vezes Deus vai levar a gente para lugares que, pela lógica, nós não deveríamos ir. Porque justamente Davi havia matado Golias, e era o rei, era o herói dos filisteus. Mas ele estava lá, nessa cidade chamada Ziclag. O que vai acontecer aqui? Vai ter guerra entre Israel e os filisteus, como sempre. E amados, de tanto Davi apanhar de Saul, de tanto Saul perseguir Davi, sabe, tem uma hora que Davi pensou assim, quer saber, eu vou revidar. Essa é uma decisão muito tola. O próprio Senhor Jesus vai dizer para nós que nós não devemos, nós devemos esquecer o que fora dito, porque lá no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, foi importante para aquele momento. Mas Jesus vem dizer assim, gente, agora vocês cresceram e agora nós vamos ir para um outro tempo na nossa vida. Se não revidem, não tenham essa atitude, essa decisão toda. E Davi, eu acho que movido por essa situação de tanto apanhar, eu acho que eu vou bater também. Ele se propõe a ir para a guerra contra Israel, junto com os filisteus. Ali Deus vai agir, Deus vai impedir que ele siga com esse propósito
E ele vai pegar com que o próprio rei dos filisteus, sendo instruído por outro, diga assim, não, cara, não vai pra guerra, não vai ser legal, se tu estiver aqui o pessoal vai ficar achando que tu pode armar uma emboscada pra gente. Vai pra casa. O que acontece? Quando Davi se deslocou de Ziclag, essa cidade, para ir para a guerra, os amalequitas vieram contra a cidade. Olha só que interessante. Olha a decisão tola já tendo um resultado aqui. Enquanto Davi estava se movendo para ir contra Saul e contra Israel, haverá um deslocamento dos amalequitas. Eles vão destruir a cidade. Vão atear fogo em toda a cidade. E vão levar cativas as mulheres e os filhos de todos eles. Agora você para e pensa comigo o que aconteceu quando Davi volta para essa cidade e encontra a cidade em chamas. Eles ficaram desesperados. O texto diz que eles choraram até não ter mais força. E Davi começou além da amargura pessoal, porque atingiu ele, atingiu todas as pessoas. Os homens que eram leais a eles ficaram amargurados. O povo daquela cidade também ficou amargurado com Davi, pensaram até em apedrejá-lo. É nesse momento de profunda angústia que Davi vai virar a chave. O texto diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Irmãos, quando nós tomamos uma decisão precipitada, errada, nós precisamos tomar algumas atitudes. A primeira atitude que eu gostaria de falar com você é reconhecer onde errou. Nós temos uma herança de Adão de transferir as nossas responsabilidades. Quando Deus chama Adão para conversar, ele diz assim, olha a mulher que tu me deu. E o primeiro ponto para que a gente possa sair de uma decisão errada é reconhecer onde errou. E que o principal, né, é nós. Não terceirizar, porque eu explodi porque você me irritou. Você me instigou a fazer isso. Não, você errou. O primeiro ponto para consertar uma decisão tola é reconhecer que você errou. E o segundo ponto, não basta reconhecer, nós precisamos buscar o Senhor. Provavelmente, Davi tomou essas decisões porque seu coração estava afastado de Deus. E quando não tinha mais forças, ele não tinha o que fazer. Não era a sua capacidade militar, não era a sua capacidade de pastor, a sua capacidade ou seus atributos como homem de Deus. Agora era só o Senhor. E ele vai e se fortalece no Senhor. Para resumir a história, ele vai procurar o Senhor vai falar com os métodos daquela época, se você quiser. Depois a gente pode, no particular ali ou no privado, você mandar alguma coisa sobre esse consultar ao Senhor para aquela época. E ele vai fazer duas perguntas para o Senhor, porque na cabeça dele estava tudo destruído, não tinha mais volta. Mas ele se fortalece em Deus e ele faz essas duas perguntas. A primeira, devo buscá-los? Devo ir atrás? A segunda, irei encontrá-los? E o interessante é que Deus vai dar 3 respostas para essas duas perguntas. Deus vai dizer, você vai encontrá-los. E Deus vai dar uma resposta a qual Davi não tinha coragem de perguntar. Davi não teve coragem de perguntar se eles estavam vivos. Mas Deus vai dizer para eles, vai, porque tu vai trazer eles todos de volta. Davi se fortaleceu, se animou no Senhor, o Senhor foi com ele, e recuperaram todas as mulheres, tiveram vitória sobre os amalequitas. Ufa, aleluia. Então, essa palavra, quem sabe em algum momento da sua história você tomou uma decisão errada. Quem sabe você já era um obreiro na igreja, um pastor, e fez uma escolha que prejudicou o teu chamado, o teu ministério. Te fortaleça no Senhor. Quem sabe você como um empresário, eu digo para você, amados, que quando nós tomamos uma decisão errada aos 17 anos, nós nos prejudicamos a nós mesmos. Porém, quando nós passamos a ser pais de família, passamos a ter um ministério, somos chamados para exercer um chamado de rei, ter uma empresa. A decisão errada que nós tivermos vai prejudicar os funcionários da empresa, vai amargurar o cônjuge, os filhos. E quando isso é uma decisão errada a nível pastoral, a nível de igreja, vai afetar muito aquela comunidade, aquelas ovelhas que pertencem a Jesus. Então, tolices é algo que devem ser combatidas. Então, aqui nós temos um esquema que nós podemos seguir. Poxa, tomei uma decisão errada, primeiro passo, reconheça. Segundo passo, te fortaleça no Senhor.
Mas e agora, daqui para frente? Olha só o que diz o Salmo 85, versículo 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, para que não façam tolices. Eu estou lendo de vez em quando aqui porque o Marlon está aqui comigo me ajudando. Aqui. Então, queridos, a palavra de Deus, ela vai conter para nós tudo aquilo que foram erros dos nossos heróis, e nós não precisamos cometer os erros que eles cometeram. E adquirindo sabedoria da palavra, vai evitar que a gente faça uma decisão, tome um rumo na vida, ou faça uma escolha que venha a prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Aqui está o segredo. Quanto mais você ler a palavra, quanto mais você for discipulado por alguém mais maduro, quanto mais você assistir culto, assistir pregações, fazer boas escolhas também de quem você ouve e que estão alinhadas à palavra de Deus, não que se esqueça. Escute alguém que esteja se baseando nos seus ensinos pela palavra de Deus. Muito mais você vai ser assertivo. Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler os provérbios durante todo o mês, você vai adquirir muita sabedoria para tomar as melhores decisões. Eu quero orar com você diante dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, que esse vídeo, Pai, tão singelo, tão simples, Pai, dentro das minhas limitações, o Senhor conduza pelo poder do Espírito Santo aquele coração que está com fome e sede. Pai, eu te peço agora, visita aquela pessoa, Pai, que está triste, está amargurada, quem sabe está chorando até perder as forças por não conseguir retornar da sua decisão tola. Pai, eu te peço agora, Pai, que o Espírito Santo mova o seu coração. Essa pessoa possa fazer, Senhor Deus, o processo do arrependimento, o processo da conversão e do alinhamento, Pai, na Tua palavra. Pai, eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, fortaleça todo aquele que está ouvindo essa mensagem a buscar em Ti, a se fortalecer em Ti. Como mesmo a Tua palavra diz aos Efésios, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pai, eu te peço agora, Pai, que o coração da igreja seja despertado para a necessidade, Pai, da palavra, do jejum e da oração. Mas aqui, Pai, eu te peço, Pai, sobre a Tua palavra, para que nós não venhamos a cometer tolices. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado por você ter ficado aqui. Se você puder, leia novamente 1 Samuel, capítulo 29, final ali, todo o capítulo 30. Você vai perceber essa história de Davi aqui, esses fundamentos aqui. E também o Salmo 85, versículo 8. Eu tenho certeza que você não vai cometer tolice. Um grande abraço. Até sexta que vem, com mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida. Um abraço.